Este é o primeiro vídeo do Higher Reports, quadro onde abordaremos os principais temas de risco e impacto na conjuntura internacional. Hoje nós estamos aqui com os nossos analistas, o professor Gunter Hudzit, doutor em Ciência Política pela USP. Obrigado pela presença, Gunter. Prazer é meu. Trataremos nesta edição dos desdobramentos gerados pela investida militar pela coalizão Estados Unidos, França e Reino Unido, em resposta ao suposto ataque que ocorreu na última sexta-feira, dia 3 de abril, pelo presidente sírio Bashar al-Assad. Para dar início à nossa conversa, a primeira pergunta é: esse ataque pode categorizar o início da Terceira Guerra Mundial? Não, Marcelo. Isso é um comentário que muito tem sido feito, mas não vai chegar a isso, porque os dois lados, principalmente Washington e Moscou, sabem muito bem as consequências de haver uma escalada do uso da força pelos dois lados, ou seja, a utilização de arma atômica e principalmente pela quantidade de armamentos, mísseis, ogivas termonucleares que eles ainda têm, isso faz com que eles calculem muito bem até onde podem ir. Nós sobrevivemos à Guerra Fria, onde essa possibilidade foi muito mais viva pelo quadro ideológico político de embate que existia. Hoje não existe esse quadro ideológico. Mas as armas atômicas continuam existindo, ainda estão lá e funcionam como um certo limitador, um freio até onde cada lado consegue mensurar que pode ir. Por isso, falar numa Terceira Guerra Mundial hoje é praticamente um risco zero. Certo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Professor, mesmo que a Terceira Guerra Mundial não é uma realidade, existe um conflito eminente entre países da região. Qual a probabilidade desse conflito escalar para um confronto direto, se não até uma guerra entre os países da região? Aí sim muda de quadro, porque hoje nós estamos vivendo, como alguns analistas colocam, uma mini Guerra Fria no Oriente Médio. Você tinha ali uma predominância da influência norte-americana, com a Arábia Saudita sendo o seu principal aliado na região, portanto uma lógica de uma ordem regional bem estabelecida, e a partir de meados da década de 2000, com o boom das commodities, você passou a ter um Irã em ascensão muito forte, com o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad no poder, e que vem questionando essa ordem. Principalmente você tem aí uma tentativa de criar uma zona de influência iraniana. Por isso o enfrentamento dessa guerra fria regional entre a Arábia Saudita e Irã. Guerra civil na Síria hoje, que se arrasta aí de 6 para 7 anos, é um subproduto disso. Começou lá atrás, em 2011, por causa das famosas primaveras árabes, eu falo no plural, não falo numa única lógica, mas você tem a atuação desses dois governos incentivando essa guerra civil, a dinâmica dela, como por exemplo o Irã, que tem Bashar al-Assad como seu principal aliado, e você tem a Arábia Saudita tentando derrubar esse aliado. Por isso que é muito difícil conseguir um acordo de paz. Como você conseguiu eliminar o inimigo em comum de todos, que foi o Estado Islâmico, agora a gente passa, infelizmente, para essa nova fase do conflito, que é o enfrentamento desses interesses. De um lado, o Irã apoiado pela Rússia, e do outro lado, a Arábia Saudita apoiada pelos Estados Unidos e Europa. Por isso, um enfrentamento entre Irã e Arábia Saudita e possivelmente entre Irã e Israel, isso cresceu muito, porque a presença iraniana na Síria está muito forte e várias ações que o governo iraniano vem fazendo contra Israel já chamaram a atenção de Tel Aviv para isso. E o governo israelense está se preparando seriamente para um futuro não muito distante, um confronto com o Irã. Certo. A partir desse cenário de confronto e essa nova instabilidade que parece que abrange todos os países que estão envolvidos nisso, quais são os principais riscos que a gente pode definir nesse momento? Bom, se não vai haver uma Terceira Guerra Mundial, isso não significa que a tensão entre as grandes potências também tenha desaparecido, muito pelo contrário. O presidente Putin apostou todas as suas fichas em manter Bashar al-Assad no poder e aumentar a presença russa na região. Isso significa que um retrocesso para ele é um retrocesso em termos de política interna e política internacional. Como houve esse ataque, uma certa humilhação russa perante os olhos até do eleitor russo,
com certeza ele vai procurar dar uma resposta aos Estados Unidos, não diretamente no campo de batalha, mas, por exemplo, desestabilizando outros aliados americanos, como, por exemplo, os países bálticos na Europa, ou se opondo claramente a qualquer iniciativa americana nos fóruns multilaterais. Ou seja, a relação de cooperação entre as grandes potências, isso ficou mais difícil. No plano regional, isso também se reflete e, portanto, você tem aí o acirramento dessas tensões, com um conflito já em aberto, que pode provocar aí desdobramentos que a gente pode até não prever agora nesse momento. Ou seja, não é um risco imediato, mas é um risco que no médio e longo prazo tende a crescer e afetar uma região tão importante para o mundo como é o Oriente Médio e o Golfo Pérsico. Obrigado, professor. Agradecemos sua presença. E no próximo bloco, teremos a professora Raquel Rocha, professora da SPM, doutora em Relações Internacionais, para discutir um pouco mais sobre o ataque à Síria. Obrigado. Hoje estamos aqui com uma das nossas analistas, a professora Raquel Rocha, doutora em Relações Internacionais pela USP. Raquel, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Trataremos nesta edição dos principais desdobramentos do ataque da coalizão Estados Unidos, França e Reino Unido na Síria, última sexta-feira, 13 de abril. O ataque ocorreu em retaliação ao suposto uso de armas químicas pelo ditador Bashar al-Assad. Vamos à primeira pergunta. No início do mandato de Donald Trump, muitos questionavam sua capacidade de cooperar com outros países por causa das suas características isolacionistas. Então, a coalizão que os Estados Unidos formou muda alguma coisa nesse cenário? Com certeza altera o cenário, porque o que é necessário se atentar nesse momento é a diferença entre o discurso e a prática. Tá? O discurso do governo Trump, desde a sua corrida eleitoral e o início do governo, era sim de uma política isolacionista, fosse na pauta comercial, na pauta política e na pauta de segurança. Mas conforme o tempo se passou e as pautas foram emergindo, né, as dificuldades e os desafios foram emergindo, a gente foi conhecendo um pouco mais de quem seria essa liderança, né, esse indivíduo por trás do processo decisório. O que a gente vem vendo é que é bem difícil entender essa liderança, Trump, figura de liderança por trás do governo norte-americano. E o que a gente pode perceber nesse último final de semana é que, na verdade, muito foi negociado nos bastidores. Tá? Acho que esse é o principal ponto de análise que a gente precisa se atentar. Principalmente porque essa coalizão que foi formada, ela foi costurada durante vários dias. Tá? Então ela tem um motivo, né, por trás, o porquê a gente está falando especificamente de França, Reino Unido, apoiando uma pauta norte-americana, que é tradicional, tá? É uma aliança tradicional, mas também é uma uma aliança em oposição aos também aliados sírios. Tá? Então é uma oposição à Rússia especificamente. Só que o que a gente entendeu é que mesmo essa oposição foi feita em acordo com a Rússia também, exatamente por causa das mobilizações de tropas sírias e russas que foram feitas dos locais que sofreram os ataques militares. A gente teve perdas civis que foram bem baixas, né, significativamente baixas. O que foi dito, alguns números foram oscilantes em termos de cobertura midiática, mas o máximo que foi divulgado foram 3 mortes. Tá? Então foi um ataque estratégico em cima de pontos que seriam de armazenagem de armas químicas, né? Então, de fato, para tentar deixar um recado para o governo do Assad de que essa linha vermelha do uso de armas químicas foi cruzada e que ela não poderia acontecer novamente. Mas, ao mesmo tempo, também fica claro que esse processo decisório interno aí do governo norte-americano ainda está um pouco nebuloso, porque o que a gente viu durante o final de semana foi a Nikki Haley dentro do Conselho de Segurança, dizendo que sim, iriam existir sanções contra tanto o governo sírio quanto o governo russo, por causa do apoio russo ao governo sírio, mas em seguida o próprio Trump vai dizer, olha, na verdade, eu em momento algum dei essa autonomia às minhas representações dentro do Conselho de Segurança. Então, existe ainda aí muito
a se entender desse bastidor do processo decisório e entender ainda desse discurso versus prática. Tá? Certo. Essa coalizão, formada como resposta ao governo sírio, ela pode gerar algum impacto para outros acordos multilaterais, como, por exemplo, a 8ª Cúpula das Américas, que aconteceu no mesmo fim de semana do ataque? Com certeza gera impacto, tá? Principalmente porque a gente está falando de grandes eventos e de comoções, né, em termos da pauta internacional durante um final de semana muito específico. Então, o que a gente já tinha visto especificamente com relação à cúpula foi uma alteração de representação por parte do governo norte-americano, né? O Trump, a princípio, faria a representação na Cúpula das Américas, trocou para sua representação do vice-presidente, do Pence. Quando isso existe em uma reunião que acontece a nível presidencial, é basicamente uma compreensão de que foi dado um downgrade, né, ou uma remoção, vamos dizer assim, em nível de importância de agenda por parte do governo. Então, também questionando aí esse discurso versus prática. E mesmo quando o ataque foi divulgado na sexta à noite, o PEN estava em um jantar com alguns líderes de governo ainda trabalhando em algumas pautas comerciais, ele foi tirado às pressas dessas negociações. Então, acaba, sim, tendo um impacto significativo, porque você tem uma mudança do foco em termos de prioridades de agenda. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que o Trump também está usando essa pauta da questão de instabilidade regional no Oriente Médio para também fugir de algumas pautas que ele não quer negociar. Tá? Seja de um multilateralismo comercial, seja de escândalos domésticos, inclusive envolvendo a Rússia se metendo, vamos dizer assim, em questões de política doméstica. Então também é sempre esse discurso versus prática, de novo, de tentar jogar nesse tabuleiro para se desvencilhar de certos problemas. Então ele vai sempre tentar refugar. Vamos à última pergunta. A partir do cenário ilustrado, quais são os principais riscos nesse momento? Olha, acho que hoje existem diversas preocupações, né? Acho que um ponto aí que eu já levantei na minha fala é essa necessidade de a gente olhar cada vez mais para essas lideranças específicas, né? Olhar para o indivíduo especificamente, para as características. Acho que isso tem sido uma tendência nos últimos tempos, seja falando de Kim Jong-un, seja falando de Bashar al-Assad, seja falando de Putin, Trump, né? Lula, de quem vocês quiserem analisar. Outra questão é, existe sim uma instabilidade muito grave regional no Oriente Médio, que caso ela não seja respondida, ela pode sim vir a ser uma fonte de preocupação. Por mais que não venha a existir um confronto direto entre as grandes potências, vindo a ser uma terceira guerra mundial, como a gente vem escutando aí nos últimos tempos, pode existir o que a gente chama aí de uma guerra proxy, tá? Uma guerra por procuração, que a gente diz. Ou seja, as grandes potências incitando conflitos regionais para que então esses conflitos regionais acabem transbordando e virando uma questão internacional. Então existem sim preocupações em termos de conflito que vão acabar transbordando para questões econômicas, políticas e assim por diante. Agradecemos a presença da professora Raquel. Eu sou Marcelo Micali, analista do Raia. Eu sou Rafael Martins, analista do RAI, e nos vemos no próximo RAI Reports.